Olá, amigos e amigas de São Miguel Arcanjo, salve Maria! Meu nome é Magno e hoje nós vamos falar no segundo episódio da série O que é o Purgatório, sobre essa parte inferior, né? A terceira parte, a parte mais baixa do Purgatório. Se você não assistiu ainda o primeiro episódio, eu recomendo fortemente que você dê uma pausa nesse vídeo, vai lá no canal, procura a playlist O que é Purgatório, assiste o episódio 1 para você entender melhor a sequência dos vídeos, tá bom? Mas se você já assistiu, então pronto, então vamos prosseguir, né? Eu vou continuar falando da parte inferior do Purgatório, segundo as visões de Santa Francisca Romana no livro dela, Tratado do Inferno. Então vamos ver o que a nossa querida santa nos conta. Este purgatório inferior divide-se em 3 prisões separadas, onde o fogo não tem igual ardor, queima mais na primeira do que na segunda, e esta mais do que na terceira. Então são 3 escalas. Mais baixo é o que o fogo queima mais, e até a parte superior. E ainda estamos falando da parte de baixo. Existe a parte intermediária e a parte de cima do purgatório, tá bom? Então na parte de baixo existem 3 divisões. Ora, a primeira é reservada aos sacerdotes e religiosos, mesmo se cometeram pecados menores do que os leigos, porque tiveram mais luzes e não honraram a sua dignidade como era devido. Jesus já falava, quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Então, essa parte inferior, sacerdotes e leigos, que mesmo que pecaram menos, sacerdotes e religiosos, mesmo que pecaram menos do que os leigos, como nós, terão um ardor, um fogo maior ali para se purificar no purgatório. Francisca viu nesta prisão um padre muito piedoso, mas que satisfez demais o seu apetite no uso dos alimentos. A segunda prisão, agora nós vamos passar para a segunda, né? Então, falamos da terceira aqui, reservada, sacerdotes e religiosos que tiveram pecados graves. Vamos para a segunda. A segunda prisão é a morada dos religiosos e dos clérigos que não honraram o sacerdócio. Então, ainda temos aqui na segunda divisão essa participação dos sacerdotes e dos clérigos. Na terceira, habitam as almas dos leigos que cometeram pecados mortais e não os expiaram durante a vida na terra. Foi o que eu falei no primeiro vídeo, né? Por que serve o purgatório? Para que a gente expie as penas dos nossos pecados. Quando você faz um pecado grave, você prega um prego na cruz. Quando você se confessa e se arrepende, esse prego é retirado. A misericórdia divina vai te salvar, mas o buraco do prego ainda está lá. Então, você precisa expiar esse pecado. Ah, Magno, mas Jesus já pagou todas as penas, não é isso? Jesus pagou a pena da nossa alma? Pagou sim. Jesus fez o sacrifício perfeito na cruz e nos redimiu, pagando um preço preciosíssimo do seu sangue divino para nos salvar. Mas para sermos santos e habitarmos no céu, junto dos anjos e dos santos, precisamos ser santos e perfeitos. No céu não tem lugar para egoísmo, meus irmãos. Não tem lugar para o pecado. Então, não é um passe de mágica. Morreu, agora eu não peco mais, né? Se eu morrer e eu ainda tiver essas dificuldades, o egoísmo, as fraquezas da concupiscência do pecado e não expiar os meus pecados, sim, iremos ao purgatório. Isso é dogma de fé da igreja, eu não estou inventando nada, ok? Então, pecado mortal vai para a área de cima da parte inferior do purgatório. Então, a parte inferior, a parte de cima que queima um pouco menos do que as outras de baixo, são onde nós, leigos, que morrermos com pecados mortais não expiados, iremos ir. Continuando a leitura. Os tormentos, portanto, não são iguais em cada uma dessas prisões, mas são mais ou menos cruéis segundo as dívidas e as qualidades das pessoas. Os superiores sofrem muito mais do que os inferiores, conforme uma alma é menos ou mais culpável. Os suplícios são mais ou menos cruéis e a duração deles é mais ou menos longa. Então, não é todo mundo que está na mesma prisão da parte inferior do purgatório
que vai sofrer de forma igual. Existe uma justiça na duração e na forma como essa purificação é feita, né? Lembrando que eu falei no primeiro vídeo, as almas que estão ali se alegram de estar pagando por essas penas, porque reconhecem que falharam contra Deus e se alegram porque um dia estarão na eternidade no reino dos céus. Depois de ter considerado o purgatório inferior, Francisca foi conduzida a ver o purgatório intermediário. Então agora nós vamos começar a falar da segunda faixa do purgatório. Ora, tal como o outro, se divide em 3 partes. Então, o inferior é 3, que eu acabei de falar. Vamos ver agora as 3 partes do intermediário, cuja primeira é um lago de água gelada, a segunda, um lago de piche derretido misturado com óleo fervente, e a terceira, um lago de metais liquefeitos. Meus irmãos, não é brincadeira achar que eu vou pecar aqui, vou pedir perdão dos pecados, pecadozinhos vão ser perdoados e depois eu vou para o purgatório. Não. O sofrimento lá é barra pesada. Não é mole. O sofrimento aqui na Terra é pianinho frente ao sofrimento do purgatório. Então, precisamos sim buscar abraçar a cruz e pedir a Deus, até mesmo para expiar os pecados aqui na Terra, para termos uma passagem mais rápida e mais suave pelo purgatório. É neste purgatório, ou seja, no purgatório intermediário, que são colocadas as almas que não cometeram pecados graves suficientes para serem colocados no purgatório inferior. Então, almas que já expiaram os pecados graves, ou que não cometeram pecados graves suficientes, vão para o intermediário. São os pecados veniais que conduzem a este purgatório, ou seja, até os pecados veniais. O que é um pecado venial, Magno? É um pecado leve, que não é um pecado contra os 10 mandamentos, nem um pecado contra a luxúria. Então, um pecado venial. Esse pecado pode ser perdoado sem necessariamente a confissão. Então, se você, durante a missa, se você na sua oração falar, meu Deus, peço perdão porque eu perdi paciência com meu filho, eu gritei com a minha esposa, eu fui ignorante com as pessoas no trânsito, são todos pecados veniais, são pecados sim, são coisas ruins. Eu posso me arrepender, posso pedir perdão na minha oração e eu serei perdoado desse pecado venial. Mas aqui já nos diz que estes pecados são expiados na faixa intermediária do purgatório. Aí vamos continuar a leitura aqui para a gente entender um pouco melhor. Nesta prisão há 38 anjos que, sem cessar, são ocupados em transvasar estas pobres almas de um lago para o outro, o que fazem de maneira muito graciosa e com grande caridade. Estes anjos não são escolhidos dentre os anjos da guarda. São outros anjos que a bondade divina encarregou deste ministério. Atribuo sua missão à bondade divina, porque a presença deles é um grande alívio para estas almas. Então, meus irmãos, no purgatório, apesar de sofrermos as dores dos nossos pecados e para nos purificarmos, também teremos auxílio do alto. São 38 anjos que estarão nos levando entre o piche, entre a água gelada, entre os entre os metais liquefeitos, e lá estaremos ardendo e passando pelas dores desses pecados. Claro que tudo isso é uma metáfora, né? Assim, a gente talvez não precise levar ao pé da letra, mas a visão que a santa teve com a sua inteligência humana foi essa, para nos dar a dimensão da dor e do flagelo que existe lá, né? Então, Magno, se eu for lá eu vou encontrar mesmo um bicho? Talvez, não sei, talvez sim, talvez não, mas como a gente vai estar em alma, é capaz de ser uma dor espiritual que nos representaria hoje no corpo esse tipo de dor. É assim que eu interpreto, ok? Vamos para terminar aqui esse vídeo. A serva de Deus recebeu nessa visão várias luzes sobre a aplicação dos sufrágios que os vivos oferecem pelos mortos, que merecem muito serem comunicadas. Ou seja, rezamos pelas almas do purgatório, então essas orações, essas indulgências vão para essas almas que sofrem.
Conheceu que as missas, indulgências concedidas e boas obras oferecidas por certas almas, pelos parentes e amigos, não são integralmente aplicadas. Vamos entender. Elas recebem sim a melhor parte, mas o restante é repartido entre todas as almas do purgatório. Olha como é que Deus é bom, né? Às vezes a gente faz uma missa para um ente querido, isso gera uma indulgência para ele. E aí Deus pega essa indulgência, essa bênção, dá a melhor parte para esse ente querido que está no purgatório e divide o restante com as outras almas, porque tem almas que certamente os seus entes queridos não se lembram delas, infelizmente, né? Mas Deus, na sua bondade, reparte até mesmo uma missa celebrada por uma pessoa, a graça por outras. Francisca conheceu que essas ofertas feitas por erro a almas que já estão no céu são primeiro em proveito das que as fizeram e depois das almas do purgatório. Olha que interessante. Quando você reza por um ente querido, eu quero rezar uma missa para o meu pai. Meu pai, por exemplo, ele faleceu. Vou rezar uma missa pelo meu pai João Batista. E aí, meu pai já está no céu. Eu não sei disso, ele já está no céu. Então, o primeiro proveito que eu vou tirar é que essa missa que eu mandei rezar para o meu pai do céu não vai ser perdida, essa bênção, essa indulgência, né? Essa bênção vai ser atribuída primeiro a mim, que mandei rezar a missa. Ou seja, se você manda rezar a missa para alguém, você é o primeiro da fila de receber aquela graça. E estes mesmos auxílios dirigidos pelos vivos às almas que eles pensam estarem em via de salvação, mas que de fato estão condenadas, entram integralmente no tesouro dos seus próprios autores, porque nem os condenados podem deles aproveitar, nem Deus permite que sejam aplicadas as outras almas do purgatório. Então, se eu também rezo por uma alma e essa alma foi condenada ao inferno, essa graça também será atribuída para mim, né? Eu, autor dessa oração aqui, quando eu estiver no purgatório. Então, meus irmãos, melhor do que isso é impossível. Deus não permite que nenhuma graça se perca, ok? Bom, para o vídeo de hoje tá bom, terminamos o segundo episódio. Então, lembrando aqui, vimos sobre a divisão, as 3 divisões da parte inferior, as 3 divisões da parte intermediária, que são dos pecados veniais ou pecados graves, que já foram expiados ou que não são suficientes para nos colocar na parte inferior, que seria a parte mais grave. E vimos também a importância de rezar pelas almas do purgatório. Então, lembre-se sempre de colocar em intenção as almas do purgatório nas suas orações e nas missas. Amém? Temos um dia abençoado e em breve eu continuo a leitura nos próximos episódios para a gente entender mais sobre o purgatório. São Miguel Arcanjo nos guarde, Maria seja nossa defensora, Jesus nosso Salvador nos ilumine e esteja sempre ao nosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.